Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Esse é mais um programa E Agora, Doutora, aqui no Correio do Lago. Se você ainda não adicionou Correio do Lago às suas redes sociais, não perca tempo. Me adicione também no Instagram e no Facebook. Eu sou a Aline Kathleen Miller, eu sou advogada. E o tema de hoje é: quem matou Odete Roitman? É bem esse o tema. Vamos lá. Mas a decorrência dele, sim, da ficção à vida real. Como é que funciona a transmissão da herança em caso de união estável? Para quem está acompanhando a novela, sabe que estamos nos últimos capítulos e que tanto em 1988 quanto nesse remake de 2025, a personagem principal, a empresária Odete Roitman, acabou sendo, né? Saiu de cena, vamos usar essa palavra, deixando um companheiro em união estável e mais 3 filhos. Mas, doutora, e se fosse na vida real, como é que funcionaria essa divisão da herança? Na ficção, o companheiro da Odete, ele herda 50% da empresa e dos negócios do grupo Roitman. Na vida real, isso se aplica também? Vamos fazer algumas separações nesse primeiro momento. Como advogada, o que eu digo para vocês? Separação é diferente de sucessão, ou seja, as regras do divórcio, as regras da separação em vida são uma. Em morte é outra, porque nós não estamos falando de divórcio, nós estamos falando de sucessão. Caso você tenha um companheiro ou uma companheira em união estável regularizada, doutora, o que é uma união estável regularizada? Se você tem um contrato de união estável, se você tem uma escritura pública de união estável, ou seja, se você mora com alguém e o seu relacionamento ele está escriturado, ele está formalizado. Como é que funciona? Se você está em união estável e o seu companheiro falece, vamos dizer assim, você herda enquanto companheiro, certo? Se for o regime de bens de comunhão parcial, certo? Você vai sim ter a sua parte da herança, mas se for separação total de bens na união estável, sim, você também é herdeiro. O que acontece? Vamos supor, primeiro caso, que a pessoa que faleceu tinha uma empresa e essa empresa ela era constituída antes de viver em união estável. Na lei, a gente chama isso de bem particular. Ou seja, não é que foram morar junto e depois foi aberta a empresa. Não, a empresa ela já existia. O companheiro ele já era empresário antes de estar em união estável. Nesse caso, a companheira vai herdar? Sim, ela herda. Não como meação, não como 50%. Morreu, automaticamente eu tenho direito à metade. Não, na união estável, não é bem assim. Se aquele que faleceu deixou filhos, por exemplo, independente, filho maior, filho menor, adotado, enfim, a companheira, ela vai concorrer, ela vai dividir o bem em proporções com os herdeiros. Mas se a pessoa que faleceu não deixou filhos, não deixou pais vivos, não tem nenhum herdeiro, a companheira vai herdar tudo. Simplesmente porque não deixou ascendentes, ou seja, pais, e nem descendentes, filhos, não tem nenhum parente. Então, a pessoa vai herdar tudo. Ainda que na união estável tenha a separação total de bens. Só que é importante a gente dizer o seguinte, a união estável ela não é presumida. Se você convive com alguém no mesmo teto, na mesma casa há muito tempo, e a pessoa faleceu, e vocês não tinham nenhum documento, vocês não tinham escritura pública, vocês não tinham contrato, vocês não tinham nada, o primeiro passo, e super importante, é reconhecer essa união estável, ou seja, ela precisa ser reconhecida, seja em cartório, seja judicialmente. A necessidade de primeiro reconhecer, para depois fazer a divisão pós-mortem, que a gente chama da herança. Lembrando que, e não custa frisar, não
existe herança de pessoa viva. Na vida real, se uma empresária falece e ela tinha um companheiro e 3 filhos, esse companheiro, ele vai sim ter direito à herança, mas não como meeiro, e sim como um herdeiro necessário. Então, por exemplo, se a pessoa deixou 1 milhão em bens e tinha 3 filhos e o companheiro, essa herança, teoricamente, ela vai ser dividida em 4, cada um ficará com 25%. Ele não fica metade. Importante vocês terem isso em mente. Não é porque na novela o companheiro ficou com 50% do grupo, 50% das ações, que na vida real vai ser assim. Cada caso deve ser analisado. Mas, doutora, e se eles tivessem um contrato de união estável com separação total? Se eles se divorciassem, o sobrevivente não teria direito a nada, mas nós não estamos falando de divórcio, nem de destituição ou extinção de união estável. Nós estamos falando de sucessão. Enquanto num divórcio, enquanto numa extinção de união estável, o processo vai para a vara de família, a partir do momento em que a pessoa vai a óbito, o processo ele sai da vara de família e ele vai para a vara de sucessão. É diferente, são outras regras no direito brasileiro. Inclusive, está sendo discutido o novo Código de Processo Civil, em que a regra que hoje nós temos, ela vai mudar, mas isso é lá para frente. Então, vamos lá. Casal tem união estável, reconhecida, documentada, seja por escritura pública ou seja por um contrato. A gente vai como? A gente vai analisar esse contrato e ver em que parte esse companheiro ou companheira se enquadra. Mas de plano, não significa que automaticamente ele vai receber 50%. É diferente do casamento. No casamento, sim, há a meação, que a gente chama. Inclusive, é importante ressaltar que quando a pessoa é meeira ou meeiro, essa parte não é tributada. A meação não é tributada, não se paga o ITCMD, apenas paga o ITCMD o herdeiro. Porém, como advogado especialista, preciso orientar vocês em que sentido. Existe no direito brasileiro a separação obrigatória de bens. Não é a separação total em que o que é meu, o que é seu, e em caso de divórcio cada um fica com o seu, e em caso de sucessão vai dividir como herdeiro. Na separação obrigatória, e ela ocorre, um dos exemplos, quando a pessoa acaba com, vai morar junto ou se casa e a pessoa tem acima de 70 anos. No caso de separação obrigatória, que a lei determina que seja uma separação obrigatória de bens, o sobrevivente, ele não vai ter direito nem à meação e nem à herança, mas somente no caso específico da separação obrigatória. Casos de comunhão universal, comunhão parcial ou separação total, o companheiro ou a companheira vai herdar. Se aquele que faleceu, portanto, ele não deixou filhos e nem pais, nenhum outro herdeiro, e ele não deixou testamento. Fique atento. Doutora, mas como é que eu vou saber se a pessoa deixou testamento ou não? Existe hoje, no Brasil, um sistema unificado. Inclusive, quando a gente abre um processo de inventário, é necessário pegar a certidão negativa de testamento. Por quê? Porque se a pessoa deixou um testamento, tem que obedecer a regra do testamento. Pode ser que no testamento a pessoa tenha excluído seu companheiro e a sua companheira. Pode vir a ocorrer. Ou se, por exemplo, você está em união estável e essa pessoa, antes de estar em união estável, ela já fez usufruto dos seus bens. Ela passou um usufruto para o filho ou para alguém que ela amava, alguém que tinha afeto, e você descobre posteriormente. Nesse caso, você não vai ter direito ao bem que era de antes da união estável. Também, eu não sei se você se lembra, algum tempo atrás eu fiz uma live com o Natan. Abraço, Natan! E na época a gente falou sobre doação.
existem algumas doações que a gente coloca a cláusula de incomunicabilidade, ou seja, aquele bem era para a pessoa X. Se a pessoa X acaba falecendo antes que o doador, esse bem ele volta para o doador, ele não vai ser dividido na sucessão, ele não vai ser comunicável, ele não vai ser partilhável. Então, em caso de doação, se tiver essas cláusulas de incomunicabilidade, o companheiro ou a companheira não vai ter direito a esse bem, porque existe essa manobra juridicamente válida de proteção patrimonial. Então, se você está assistindo a novela, deixa aqui o seu palpite sobre quem será que matou Odete Roitman. Lembrando que o grande mistério da teledramaturgia brasileira vai ser encerrado agora, dia 17. Deixem aqui as suas apostas, se você é como eu, que não pode viver um grande mistério. E mesmo porque é interessante ressaltar que, muito embora seja algo popular, né, a teledramaturgia, ela traz reflexos, sim, para o direito, ocasionando, se você tiver alguma dúvida sobre partilha de bens, sobre união estável, mas fique muito claro, a separação em vida, ela é totalmente da separação em caso de óbito. Então, se você tem uma empresa, se você tem uma casa, se você tem algum bem e você vive em união estável, procure regularizar essa união estável para que o seu companheiro ou a sua companheira, num futuro, que a gente sabe que ele é incerto e imprevisível, mas que vai acontecer, não tenha que procurar a justiça, reconhecer essa união estável, para depois poder fazer a partilha dos bens. Isso não significa, gente, antecipar a morte. Significa fazer um planejamento, deixar tudo organizado, para que amanhã ou depois, quando você não estiver mais aqui, as pessoas possam ter um futuro mais tranquilo, mais seguro, especialmente se você tem um pequeno negócio, se você tem uma empresa, se você tem funcionários. É super importante que você faça esse planejamento sucessório, ou mesmo se você é proprietário de um pequeno sítio, de uma pequena chácara, para quem você vai deixar o seu legado. Esse foi mais um programa E Agora, Doutor. Eu agradeço muito a sua audiência aqui no Correio do Lago. Não se esqueça de adicionar nas suas redes sociais e acompanhar o programa E Agora, Doutora. Um grande abraço a todos.